Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que começa aqui no Brasil, em todas as partes do mundo, ainda com olhar sobre aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E essa situação aqui no Brasil, ela nos mostra alguns paradoxos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Porque eu te pergunto, você acha que o bolsonarismo, a extrema-direita, aqueles que se dizem como conservadores, que eles acharam ruim o Trump ter tomado um tiro de raspão na orelha? E o que eles achariam se o tiro fosse fatal? Se o atirador tivesse conseguido ali o seu intento? Como é que eles estariam hoje? Vocês acham que eles estariam em luto, estariam lamentando? Ou isso seria apenas um ato para comprovar uma série de teorias fantasmagóricas que eles estão espalhando para todos os lados, né? Agora, tem uma outra coisa também, né? Esse tiro, para essa gente toda, foi uma coisa espetacular, porque na medida que a sociedade, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, né, os povos, as nações, estão olhando para esse acontecimento, internamente, muita gente esqueceu que nós estamos agora há 9 dias de um pronunciamento do senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, sobre os crimes praticados pela Orcrim, que esteve à frente do nosso país e que surrupiou uma série de joias para vender fora do nosso país. Isso não pode ser esquecido. E muitas pessoas têm perguntado aqui no nosso portal se esse prazo de 9 dias, se ele é um prazo que pode ser antecipado. Sim, o prazo é até de 15 dias. O que pode acontecer com esse prazo? Bom, o Procurador-Geral da República, ele pode pedir mais algumas diligências. Mas, gente, isso é uma possibilidade que a gente tem que encarar, né? Mas são 2.000 páginas extremamente detalhadas. O que o Procurador-Geral da República precisa mais para reforçar algum tipo de tese, algum tipo de argumento? Ele simplesmente tem que oferecer, iniciar uma ação penal, e na defesa dos acusados, eles vão ali apresentar todas as situações que mostram as suas verdades, né? E se essas verdades dessas criaturas poderão servir para algum tipo de sentença absolutória. Conversei com vocês no nosso encontro de ontem também sobre como essa gente da extrema-direita, eles praticam uma série de insanidades a partir do comportamento do ex-presidente da República, que disse que atentados só acontecem contra as pessoas de direita, as pessoas conservadoras. Gente, é uma ignorância profunda, né? Ontem eu citei algumas pessoas, e aí eu recebi aqui uma enxurrada de lembranças, né? Que Marielle também foi morta e Marielle não era conservadora, Anderson Gomes, o seu motorista, foi morto também e não era conservador, o Marcelo Arruda lá no Paraná foi morto também e não foi conservador, não era conservador, Chico Mendes. Gente, a lista é gigantesca. No entanto, essa gente que vive nesse mundo paralelo, eles reproduzem essas mentiras todas, né? E aí, eles gostam de dizer que existe um preconceito contra os conservadores, contra o bolsonarismo, contra as pessoas de direita. Não é um preconceito, é um pós-conceito. Um preconceito é quando você não conhece absolutamente nada e você já faz um julgamento injusto daquilo que pode acontecer de uma pessoa, de um personagem, de uma personalidade. Quando esses fatos todos, eles são reiteradamente nocivos, são desagradáveis, são injustos, são criminosos, aí não tem como você falar que você tem preconceito. Você está tratando ali de um pós-conceito. Bom, eu vou conversar com vocês aqui sobre alguns aspectos dessa história toda, né? Para a gente não esquecer, né, que o nosso portal aqui está cobrando do Procurador-Geral da República que ele se pronuncie como diz a norma, como diz a lei, a Constituição, o Código de Processo Penal e uma determinação, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha participar aqui dos nossos papos, do nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha, sempre. Compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, se você gostar, e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, retomando aqui o nosso papo, meu amigo, minha amiga, você acha que tem um bolsonarista triste? Eles estão vibrando, puxa vida, olha só o que aconteceu, só que tem uma calhordice muito grande, né? Eu vi aqui esse vídeo aqui dessa senhora que ainda não saiu da adolescência, que você já conhece, eu sempre estou comentando ela aqui, né, no nosso portal,
e gravou um vídeo onde foi só esse lamento que os conservadores são perseguidos. E aí ela publica aqui um tweet de Leandro Ruschel, um desses bolsonaristas olavistas que mora nos Estados Unidos, né, e ganha dinheiro às custas dessa gente toda. E ele escreveu o seguinte: o atentado contra Trump é um reflexo direto do ódio esquerdista. Ô Leandro Ruschel, olha só, aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, é preconceito eu dizer que esse cidadão é um idiota porque ele está escrevendo idiotice? Porque ele está contaminando outras pessoas com a sua idiotice? Porque o que tem o esquerdismo com um cara que era do Partido Republicano, um jovem do Partido Republicano, que tinha uma metralhadora AR-15, que é uma arma típica das pessoas que seguem os republicanos, seguem as teorias trumpistas de extrema-direita, enfim. O que tem a ver a esquerda na cabeça desse cidadão que fez esse ato, né? Enfim, aí continua aqui o tweet. Há anos a esquerda vilifica e desumaniza Trump, e na verdade toda a direita. Os esquerdistas acusam a direita de discurso de ódio e de ameaça à democracia, mas são eles que difamam, perseguem e censuram. Gente, olha só, não existe base nenhuma, isso é uma vigarice muito grande. Todo o contexto dessa história vai além de uma questão ali de esquerda e direita. Nós estamos vendo uma sociedade estadunidense extremamente fraturada, como eu tenho conversado aqui com vocês. Muitos analistas temem uma eclosão de uma guerra civil. Gente, no último debate que teve entre Trump e Biden, foi perguntado e reiterada a pergunta para o Trump se ele aceitaria ou se ele aceitará o resultado das eleições caso ele perca as tais eleições. O que ele respondeu? Ele tentou ali umas evasivas, ele não quis responder, mas quando a repórter insistiu, a jornalista ali, ele disse o seguinte: não, eu vou respeitar o resultado das urnas desde que as eleições sejam justas. Mas o que são eleições justas? Então, nós estamos diante de uma ameaça de um grande tumulto nos Estados Unidos caso ele perca as eleições. Porque eles estão ali atacando a figura do Biden, né, de todas as formas também. Sobretudo na questão cognitiva, a questão da sua idade, né, questão etária de Biden. E, evidentemente, eles não iriam aceitar perder as eleições, ou pelo menos isso aqui fica como pano de fundo, né, para alguém que tem uma condição, né, de inferioridade, né, cognitiva, intelectual, política, física, de virilidade, etc, 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 etc. Então já está prenunciado para os Estados Unidos um cenário aterrador, com uma sociedade extremamente armada, né, e com um criminoso disputando o processo político, alguém que ajudou a corroer profundamente a sociedade norte-americana. Então, essa é a questão, até porque é o seguinte, se falar em esquerda e direita nos Estados Unidos, é até piada, né? Porque aquilo que pode ser classificado como uma esquerda, isso nos Estados Unidos está restrito a guetos, a pessoas que querem uma justiça social, as pessoas que querem, por exemplo, que o Estado lá nos Estados Unidos seja um Estado mais presente para beneficiar o seu povo, tendo uma saúde digna, que eles não têm, tendo uma aposentadoria digna, que eles também não têm, tendo uma educação pública integral em todos os níveis, que eles não têm também, enfim. Então, são situações assim que são muito distantes. O que a gente poderia classificar aqui? Numa régua, claro que você pega uma régua, né? Uma régua ideológica, onde você tem uma pessoa de extrema direita e um mais à extrema direita desse extrema direita. Outro mais à extrema direita, olha, se você colocar na régua, um vai ser mais à esquerda e o outro vai ser mais à direita. Mas a régua aí está colocando todo o sistema político norte-americano sobre um grande guarda-chuva de interesses econômicos, interesses militares, interesses da indústria bélica norte-americana, de Wall Street, interesse financeiro, enfim. Não tem político nos Estados Unidos que não tem algum tipo de atrelamento, algum tipo de compromisso, algum tipo de contrapartida que ele tenha que dar para os seus financiadores. Tem um livro de Barack Obama, onde ele explica, né? Um livro que ele escreveu antes de
de se eleger senador lá nos Estados Unidos. Aliás, quando ele se elegeu senador nos Estados Unidos, antes de ele se eleger presidente dos Estados Unidos. Né? E ele conta a saga de um político nos Estados Unidos para conseguir dinheiro, conseguir apoio. Com quem que ele tem que conversar, ele tem que ir sempre atrás dos apoiadores tradicionais, os caras que sempre dão grana para o partido, né? E a situação, às vezes, constrangedora e humilhante, porque nessa relação os doadores são muito diretos, né? Olha, eu cultivo laranja. Se eu te der grana aqui, você vai defender que eu não pague impostos na minha produção de laranja? Estou citando aqui um exemplo, né? Isso o Obama fala lá no livro dele, né? Então, você tem, inclusive nos Estados Unidos, uma oligarquia no Senado que é muito curiosa, porque como as campanhas elas dependem de muito dinheiro, muitas vezes o oligarca fala, não vou apoiar a campanha de ninguém, eu sou milionário, eu vou apoiar a mim mesmo, né? Então Obama conta, né, como o Senado nos Estados Unidos é composto por uma oligarquia econômica, né? Então nós não podemos perder de vista que existe esse pano de fundo nesse tipo de sociedade que eles têm por lá. Uma sociedade muito fraturada, muito tensa, porque com algum tipo de escassez que o cidadão tem, né, ele quer sempre o inimigo, ele quer sempre uma justificativa. Então é muito fácil culpar o imigrante, né? Lá você tem uma espécie de latinofobia, nem sei se existe essa expressão, acho que sim, né? Mas tem uma islamofobia, tem uma xenofobia, tem enfim, uma série de preconceitos contra segmentos que têm as suas identidades específicas e lutam para ter direitos em relação a essas identidades, né? Enfim, como os gays, as lésbicas, enfim, o universo gay de uma maneira geral, ambientalistas, defensores de direitos humanos, religiosos, enfim, gente de todas as matizes, né? Então, isso tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está ajudando para que a extrema-direita tenha esse fôlego de não estarmos aqui focalizando as ações da Orcrim que esteve à frente do nosso país. Mas o tempo está rodando contra eles, né? E o Bolsonaro acha que vai receber o passaporte de volta. Ele está muito mais perto da Papuda e de Bangueto do que receber o passaporte, né? Bom, eu fico por aqui, espero ter jogado aqui algumas reflexões para a gente iniciar a semana e mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!